Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé. Nos colocamos na presença do Senhor nesta tarde para darmos mais um passo importante neste caminho espiritual que estamos desenvolvendo na Quaresma, o nosso retiro, caminho de conversão, de profunda identificação com Deus, em seu Filho Jesus Cristo, por meio do Evangelho, da Palavra. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nesta tarde. O Espírito Santo, não nos esqueçamos, é Ele quem verdadeiramente conduz o nosso retiro. Ele mesmo clama em nós. Abramo-nos à ação do Espírito de Deus. Deixemo-nos conduzir suavemente por Ele. O Espírito é como brisa suave. Nos conduz, nos dá a lucidez, nos dá a profunda identificação a Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora pelo nosso retiro quaresmal. Ela, sempre fiel a seu Filho Jesus Cristo, disse sim ao Pai, gerou Jesus Cristo em seu ventre, deu-o à luz, acompanhou os seus passos como mãe e discípula, fiel a Ele também na hora da dor, de pé junto à cruz, e no momento da ressurreição e do surgimento, da origem da Igreja em Pentecostes. Sempre Nossa Senhora presente. Que ela esteja presente também conosco nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Podemos nos assentar. Uma boa tarde a todos. Completamos a primeira semana da Quaresma. Começamos no domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, e concluímos hoje. Amanhã iniciamos uma nova semana e nós estamos aqui então para aprofundar os passos da nossa oração nesta segunda semana do tempo quaresmal. Vocês estão conseguindo rezar? Sim. Sim? Estão se esforçando pelo recolhimento? O silêncio é exigente, não é? Encontrar tempo também é exigente. Silenciar as agitações exteriores e interiores. E fazer isso no cotidiano da vida, talvez seja mais exigente ainda. Nunca é impossível, mas é exigente. Requer de nós determinação, fidelidade. Não desanimem, não desanimem. Meia hora, 40 minutos, talvez alguém esteja fazendo até mais tempo de recolhimento, de silêncio, de oração. Não se esqueçam
dos passos importantes para a oração. Vocês têm tudo isto neste folheto com as orientações gerais para o nosso retiro. Os passos importantes para nós fazermos o que chamamos de Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. Iniciar com o sinal da cruz, fazer silêncio, pedir o Espírito Santo, depois fazer aquela oração que eu sugeri, própria para o tempo da Quaresma. Num segundo momento, ter em mãos a Bíblia Sagrada, ler atenta e pausadamente o texto bíblico, mais de uma vez, não leia com pressa. Às vezes a gente bate o olho e diz, já conheço esta passagem, e vai pulando pedaços. Não, a palavra de Deus é sempre nova. Podemos ler quantas vezes for, sempre encontraremos uma mensagem nova para aquele momento da vida. Ler mais de uma vez, saborear a palavra de Deus e sempre perguntar-se: o que eu entendi do texto bíblico? O que mais chamou-me a atenção? Às vezes, de uma passagem inteira, apenas uma palavra pode nos tocar mais fundo. Pare nela. Ao ler, te chamou a atenção aquela palavra. Pare nela. Leia suavemente. É como saborear um alimento gostoso. Saborear a palavra de Deus. Muitos dos padres da igreja, ao falar deste exercício de oração, do modo de ler e aprofundar a Sagrada Escritura, usam a expressão ruminar. É preciso ruminar a palavra de Deus. Ela é alimento. É preciso saborear, é preciso mastigar a palavra de Deus, para que ela se torne vida em nós. Quando nós nos alimentamos, ninguém vai à mesa e leva logo o alimento à boca e engole imediatamente. Isto pode fazer até mal. Do mesmo modo, a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa vida espiritual, para a fé, devemos saborear, devemos mastigar, assimilar, para que esta palavra se torne vida em nós, nos transformando e nos fazendo identificados a Jesus Cristo. Depois, no terceiro ponto, feche os olhos, imagine-se dentro da cena bíblica. Como a mensagem do texto aplica-se aos nossos dias e o que esta mensagem de Deus diz diretamente a mim, no cotidiano da minha vida. O que Deus está me dizendo hoje, por meio da sua palavra, agora? Santo Inácio de Loyola utiliza-se muito deste modo de aprofundar a Sagrada Escritura por meio da imaginação da cena, da contemplação da cena. Imagine que você fosse um personagem daquele acontecimento, que você estivesse presenciando aquele acontecimento bíblico, estivesse dentro do acontecimento. Imagine que os personagens bíblicos te envolvessem no acontecimento. É deste modo que nós vamos nos deixando impregnar da palavra de Deus e vamos deixando com que a palavra nos encharque interiormente, impregnados da mensagem de Jesus. É o que nós desejamos ser, é o que desejamos que aconteça em nossa vida neste exercício do cultivo da vida espiritual.
Depois, quando nós nos perguntamos qual é a mensagem do Senhor para a minha vida em concreto, imediatamente nós começamos a dialogar com Ele. Senhor, o Senhor me pede algo tão bonito, mas eu reconheço os meus limites. Ajude-me, venha em socorro da minha fraqueza, levanta o meu ânimo, ajuda-me a amar mais, ajude-me a vencer estas tentações, faça com que o meu coração se abra ao teu amor e que a minha vida, no exercício do teu seguimento, seja transformada. Olha, isto é oração, diálogo com o Senhor. A oração que significa justamente responder à palavra de Deus. Quando nós estamos diante de uma pessoa, conversando com alguém, a pessoa nos fala algo e nós permanecemos mudos? Não. Nós primeiro ouvimos, depois falamos também. E assim vai se estabelecendo o diálogo. Assim é com Deus também. Ele primeiro nos fala. Deixe Deus falar primeiro. Nós somos educados. Não vamos falando sem deixar que Ele primeiro nos fale. Ouça primeiro. É um gesto de delicadeza. Abrir bem os ouvidos, dispor-se a Ele. Depois, nós também podemos falar. É a oração. A oração brota da escuta da mensagem do Senhor para nós. É nesse momento que nós pedimos perdão, pedimos graças necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento de fé. Pedimos também a proteção do Senhor, louvamos e agradecemos a Ele por tantos dons e também devemos, neste momento da oração, perceber quais são os apelos do Senhor para a nossa vida. Por fim, a contemplação é a percepção do modo como a palavra que nós ouvimos, meditamos, que nos levou à oração, transforma não só o meu interior, mas o contexto onde eu vivo. De que modo a palavra de Deus me dá um olhar diferente, como vejo a vida do dia a dia com outros olhos, os olhos de Deus. Certa vez eu li um livrinho de um jesuíta, ensinando o caminho da oração, da vida espiritual, e ele dizia justamente isto. Quando nós rezamos, à medida em que nós nos deixamos encharcar pela palavra do Evangelho, é como se nós trocássemos os óculos. Começamos a enxergar tudo de um modo diferente. Enxergamos a minha própria vida e a vida do meu próximo, enxergamos o mundo e onde estamos com os olhos de Deus, o olhar de Deus. Isto é a contemplação, é ver tudo com o olhar de Deus. E o olhar de Deus nos surpreende, minha gente. Ali naquela situação em que alguém só vê desgraça, com o olhar de Deus, que é um olhar de esperança, nós vemos um caminho de crescimento, um caminho da novidade de Deus realizando-se entre nós. Aonde alguém vê uma tragédia, nós podemos ter um olhar de esperança, de confiança, de amor. A oração, em resumo, muda o nosso olhar, o jeito de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. E este jeito de ver é o jeito de ver de Deus, Muito bem, estes são os passos da leitura orante da Palavra de Deus
que nós estamos buscando cultivar nesta meia hora, 40 minutos ou 1 hora a cada dia na nossa oração. Não desistam, perseverem. É exercício, e exercício supõe paciência, tempo para o crescimento. Minha gente, nós, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, a partir da liturgia de amanhã, vamos meditar sobre o grande sinal de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, no acontecimento da transfiguração. O evangelho que nós meditaremos é Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Eu devo ler a vocês esta passagem, já conhecida de todos nós, mas sempre é importante recordar. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. A passagem do Evangelho da Transfiguração, segundo Mateus, podemos dizer, num primeiro momento, nos coloca diante do tema da fé. O que é a fé? A fé é já vivenciar aquilo que esperamos, é vivenciar neste mundo um tanto quanto às escuras aquilo que nos aguarda definitivamente como promessa de Deus para nós. Por isso a fé supõe ainda um não enxergar bem. Explico melhor o que quero dizer. A fé é caminhar no escuro. Depois da ressurreição, quando Jesus aparece a São Tomé, ele diz: põe aqui o teu dedo na ferida, no lugar dos cravos. Não seja incrédulo, mas fiel. E Jesus dirá a ele: você é feliz, Tomé, porque viu e acreditou. Mais felizes aqueles que sem ver acreditarão. A fé não é pressuposto, o olhar não é pressuposto para a fé. Eu não preciso ver para crer. Eu confio na palavra dada como promessa. Deus age assim conosco. Ele nos promete vida e vida em plenitude, salvação. Basta. Eu não preciso ver para crer que isto vai acontecer. Caminho neste mundo confiando numa promessa que Deus me fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. Vamos olhar a figura de Abraão.
E a primeira leitura deste segundo domingo da Quaresma nos coloca Abraão para a meditação na passagem de Gênesis 12. Ele é conhecido como pai na fé, porque atendeu ao pedido de Deus, um pedido que Deus lhe fez. Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. O pedido é seguido de uma promessa: farei de ti um grande povo e te abençoarei. Abraão não tinha filhos, era idoso. E sabemos, na cultura daquele contexto, não ter filhos significava não ter a bênção de Deus. Ora, Abraão se alegra, ele fica feliz, porque aquilo que Deus lhe pedia era tudo quanto ele mais desejava: ser pai de muitos filhos. Por isso, não é muito exigente para Abraão dizer sim ao pedido de Deus. Sim, eu vou para esta terra que eu não conheço, mas eu vou, porque a promessa é boa, me alegra, é tudo o que eu mais quero, ter muitos filhos. Dizer sim a Deus quando tudo o que Ele nos pede coincide com o que mais desejamos, talvez seja fácil, agradável, prazeroso. Mas nós sabemos que Deus logo fará outro pedido a Abraão, um segundo pedido: oferecer o seu primeiro filho, Isaque, o seu unigênito, em sacrifício. Abraão pega o menino, sobe a montanha, ofereça-o em sacrifício a mim. Que será que não se passou no coração de Abraão? Deus me prometeu muitos filhos, mal nasce o primeiro, ele pede que eu vá à montanha e o sacrifique. Certamente, uma escuridão, de certo modo, toma conta do coração de Abraão. Eis aqui o caminhar no escuro, o não entender o que no fim das contas Deus espera, Deus pede. Abraão não está entendendo o que Deus está pedindo a ele, é um conflito em seu interior, mas ele vai, porque confia. Pois bem, somente quando Abraão for capaz de levar Isaque à montanha, resignadamente decidido em cumprir com o pedido de Deus, é que sua fé comprovada poderá servir de exemplo para outros. É preciso dizer sim, sobretudo quando nos é pedido o sacrifício dos maiores amores, para considerar Deus nosso único amor. Cada um olhe para dentro do seu coração. O que mais você ama? Qual é o seu maior amor? Você sacrificaria o seu maior amor para Deus? Que pergunta exigente. Que pergunta exigente. Mas que pergunta fundamental. Porque o primeiro mandamento qual é? Amá-lo sobre todas as coisas. O nosso Deus nos quer inteiros. Ele não nos quer em partes. Ele não quer que o nosso amor seja dividido com outra pessoa, ou com outra atividade, ou com o que quer que seja. A partir dele é que nós podemos e devemos amar outra pessoa, nossas atividades, aquilo que fazemos, mas a partir dele, ele em primeiro lugar. O fim da história nós conhecemos. O anjo de Deus segura o braço de Abraão e ele não vai sacrificar Isaque, mas que Deus colocou Abraão à prova, colocou. Basta, Abraão, agora eu vi, a sua fé
é capaz de me dar o maior amor. Que bonito isto! Devemos pedir a Deus este coração capaz de amá-lo acima de tudo. A transfiguração de Jesus, voltemos à transfiguração. Se Deus poupou Isaque e não deixou com que Abraão o sacrificasse, pensemos que esse mesmo Deus, Pai, não poupou para nós o seu próprio Filho. Com Jesus, o seu unigênito, o Pai foi até o fim e permitiu que o seu Filho fosse sacrificado por nós. No alto da cruz, no altar da cruz. Os padres da igreja, desde os primeiros séculos, fazem este paralelo entre a figura de Isaque, que carrega inclusive o feixe de lenhas nas costas, subindo a montanha com o Pai, com Jesus, que coloca nos ombros não um feixe de lenhas, mas o lenho, a cruz, e sobe a montanha para ser sacrificado, porque nos ama e pelo amor nos salva. Jesus anuncia para os seus discípulos a sua paixão. Um pouquinho antes desta passagem da transfiguração, é o primeiro anúncio da paixão. E ao falar de sacrifício, de condenação à morte, morte de cruz, qual será que não foi a reação dos discípulos de Jesus? Será que eles sorriram alegres? Se alguém chega para nós e nos dá uma notícia de morte, nós gargalhamos? Não. Certamente que os discípulos ficaram desfigurados. É por isso que Jesus, tão pedagógico como é, leva os discípulos no alto e se transfigura diante deles, como um pequeno sinal, uma pequena demonstração do que os aguarda no futuro. Como que para dizer aos discípulos: não tenham medo do caminho da cruz, não tenham medo do sacrifício total, da entrega da vida. Olha o que espera por vocês, a glória. Mas esta glória não é como a glória do mundo, e nós já meditamos isso na passagem da semana passada, das tentações do Senhor no deserto. Não as glórias deste mundo. Jesus veio para dar a vida, e não para ser glorificado com riqueza ou poder, segundo a lógica deste mundo. Ele veio para dar a sua vida. A salvação supõe o caminho da cruz. Então, esta transfiguração é para alimentar a fé nos discípulos. Esperem, porque virá um caminho de dor, mas não esmoreçam, não percam a confiança. Virá a glória, ela é prometida. E este caminho difícil de Calvário será um caminho de crescimento, de amadurecimento na fé e caminho de salvação. Este texto da transfiguração deve nos fazer meditar bastante, então. Quantas vezes nós procuramos a glória de modo muito fácil. Não existe glória sem entrega. Não existe sucesso, se preferirem outra palavra, não existe sucesso, plenitude, sem sacrifício. E é isto que torna a nossa vida bonita, transfigurada. Gostoso ouvir quando as pessoas dizem assim: padre, eu suei o rosto,
Minha vida não foi fácil, mas eu atingi objetivos, superei obstáculos. Hoje sou mais forte do que eu era antes. E assim, de fase em fase na vida, nós saímos mais fortes das dores que enfrentamos. É o caminho da cruz, do Calvário. Ninguém tenha medo. Ninguém tenha medo do obstáculo, do sofrimento. Eles nos ajudarão. Nos ajudarão. Este é o olhar novo que o cristão tem sobre a realidade do sofrimento e da dor. Diante de uma enfermidade, por exemplo, alguém pode só enxergar destruição, derrota. E pode se fechar na amargura. Mas diante de uma enfermidade, quem tem fé comprovada pode enxergar o quê? Crescimento. Oportunidade de uma nova sensibilidade interior, do perdão, de recomeçar a vida, de chegar às coisas mais fundamentais. O que é periférico cai por terra e nós chegamos às coisas mais essenciais. Deixa Deus conduzir você por este caminho. Não tenha medo, não. Quem é dele será provado e ele prova aqueles que ele ama. Essa transfiguração foi um alívio momentâneo para aqueles discípulos que, diante do anúncio da dor, sentiram medo e, desfigurados, quiçá quiseram até desistir do caminho de Jesus. Ele se transfigura para dizer: calma, olha o que espera por vocês. A ressurreição, a vida em plenitude. Meus irmãos e irmãs, quando nós atravessamos a fonte batismal, nós fazemos esta experiência da morte para a vida. A água do batismo, sim, ela expressa vida. Água é vida, mas ela expressa antes sacrifício, expressa antes a morte. A mesma água expressa o quê? A morte. Porque a água afoga, não afoga? Passar pela fonte do batismo é passar pela experiência da morte. Afogar o homem velho para deixar surgir o homem novo, segundo Deus. Então, diante da cena da transfiguração, tenhamos presente este mistério de morte e de vida. Quero dizer ainda uma palavrinha sobre a transfiguração do Senhor. Os discípulos caem por terra, vocês viram? Num primeiro momento eles dizem assim: é tão bom estar aqui. É Pedro que diz: tão bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É bom estar aqui. Pedro ainda estava preso a uma percepção de glória segundo este mundo, glória fácil. Logo em seguida vem aquela nuvem que os cobre com a sombra, e da nuvem luminosa vem a voz: este aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Eles estão com medo por terra, assustados, na sombra daquela nuvem. É o momento da transformação da fé, da transformação que a fé opera em nós. Quantas vezes será preciso enfrentar com medo, na sombra, na escuridão, tantas situações, mas será preciso perseverar
na fé para atingir a luz da glória. E a voz do Pai é clara: escutai o que o meu filho diz. Este tempo quaresmal seja para nós esta experiência de enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças, para, escutando o que Cristo nos diz, sermos levantados por Ele. Este levantar diz respeito à ressurreição, à vida nova. Desde o início do cristianismo, quem passava pela água batismal entrava num grande batistério, ficava com água pela cintura, era mergulhado, batismo de imersão, 3 vezes, e era levantado das águas e subia uma escada para sair do batistério. Levantai-vos, diz Jesus, não tenhais medo. Não tenhais medo. Assim também, aqueles discípulos por terra foram chamados por Jesus. Superar o medo, superar a escuridão, a sombra, a insegurança, se colocarem de pé na fé para atingirem a glória da vida e da vida em plenitude. Ao rezarem este texto da transfiguração do Senhor, amanhã, coloquem-se dentro da cena, viu? Imaginem que vocês são um daqueles 3 discípulos ali. Imaginem que vocês estão contemplando o Senhor. Participem deste acontecimento e tragam para a oração de vocês os medos. Eles estavam com medo por terra. O que gera medo na sua vida? Coloquem os medos neste momento. Como é a minha fé diante dos meus medos? Quanto mais eu tiver fé, menos medo eu terei. E o Senhor quer me levantar para me fazer enxergar que depois da cruz tem a luz da glória. Coragem, coragem. Coloque tudo nesta cena da transfiguração. Eu coloquei ali algumas perguntinhas para ajudarem a meditação de vocês amanhã. A quem tenho dado ouvidos na minha vida? Lembram sábado passado, primeiro domingo da Quaresma? Estou ouvindo o tentador e dando importância à voz dele, ou estou dando ouvidos à voz do Pai, que por sua vez me diz: escutem meu filho. Agora é hora de tomar a decisão de escutar o Filho. Como vivo a fé que recebi no batismo? Medite amanhã na sua oração. Tenho ouvido atentamente o Evangelho de Cristo. Deixo-me guiar e iluminar pela verdade de suas palavras? Mantenho viva a minha fé, mesmo nas horas difíceis da vida? Mantenho viva a minha fé, mesmo nas horas difíceis da vida? Quase todo dia eu encontro alguém que diz assim: por que Deus fez isso comigo? Porque Ele te ama e Ele sabe que você será capaz de levantar-se. Ele vai te levantar e Ele te dará a glória da vida. E vamos começar a semana, ou prosseguir a semana, com a segunda-feira da segunda semana da Quaresma, cujo evangelho para a nossa meditação será Lucas capítulo 6, versículos de 36 a 38.
um trechinho curto do Evangelho, tão bonito, que nós podemos reler. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Centro deste trechinho do Evangelho de segunda-feira é o apelo: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Vejam, da nuvem à voz: olha aí o meu filho, escutem ele. Agora o filho já dizendo: sede como o Pai, imitem o Pai. Jesus nos ensina que Deus é Pai e nos convida a sermos misericordiosos como Ele. Misericórdia significa ter piedade, compaixão do coração, especialmente do coração daqueles que sofrem. Nossa amizade com o Pai nos dá, a partir dele mesmo, a medida de como também devemos nos relacionar uns com os outros. Ser misericordioso como o Pai é uma tarefa que nós abraçamos em relação ao próximo. Imitar o Pai necessariamente é olhar o próximo, porque a misericórdia do Pai é para conosco. Portanto, este ser misericordioso como o Pai nos tira de nós mesmos, do nosso egoísmo e do nosso fechamento. Nossa amizade com o Pai nos dá, a partir dele mesmo, a medida de como também devemos nos relacionar uns com os outros. Não julgar, não condenar, perdoar, dar. Olha aqui, estes verbos. Como estes verbos estão aí na nossa vida de cada dia? Não julgar, não condenar, perdoar, dar. Desse modo seremos fraternos. Cristo é nosso modelo de como devemos nos relacionar com o Pai e com o próximo. É preciso empenho para derrubarmos dentro de nós os excessos do pecado, sobretudo do orgulho, e assim nos desarmarmos na relação com Deus e com os irmãos e irmãs. Desarme-se dentro, derruba a trincheira, derruba a muralha que nos impede de olhar o próximo, de ser misericordioso, de ter compaixão com o coração do próximo. Já experimentei a misericórdia do Pai em minha vida? Quando eu me senti acolhido pela misericórdia de Deus? Em quais circunstâncias? Já me fiz misericordioso com o próximo? O que em mim ainda precisa ser perdoado? Na terça-feira desta segunda semana da Quaresma, nós vamos meditar então Mateus 23, de 1 a 12. Esta passagem em que Jesus, mais uma vez, nos alerta quanto à necessidade de superarmos a justiça dos fariseus, dos mestres da lei. Qual era o grande problema na vida dos fariseus e dos mestres da lei no tempo de Jesus? A incoerência.
falavam, mas não praticavam. As palavras de Jesus nos chamam à coerência. É preciso praticar os ensinamentos do Senhor, superando o estilo de vida superficial, estilo de vida orgulhoso dos fariseus. Como é a nossa religião? De aparência? Achamos que a religião é uma mágica? Basta cumprir com alguma fórmula e Deus tem por dever me atender? Isto é farisaísmo. Em muitos de nós, o formalismo religioso ainda predomina, fazendo-nos cristãos só de aparência. O estilo de vida do cristão se pauta na simplicidade e no coerente cumprimento dos ensinamentos do Senhor. A humildade é o caminho de superação de qualquer desejo por privilégios ou grandezas. A grandeza, aliás, é o serviço. Quer ser grande, seja servidor, servidora. A grandeza está em se fazer humilde. Pessoa grande é a pessoa humilde. Ninguém elogia o orgulhoso, o arrogante. Ninguém olha para o arrogante e diz, nossa, que pessoa boa. Não. Mas a pessoa humilde encanta, agrada, atrai. A humildade é o caminho de superação de qualquer desejo por privilégios ou grandezas. A grandeza é o serviço. Para se chegar à glória de Deus, é preciso renunciar às honras deste mundo. Os fariseus e os mestres da lei queriam uma glória no alto da montanha, uma vida transfigurada num estalar de dedos, sem cruz, uma vida sem cruz, sem entrega, sem sacrifício de si. Glória fácil. Eles queriam ser elogiados, queriam os primeiros lugares nos banquetes, queriam aplausos. Esta é a glória do mundo. A humildade é o caminho que vai nos levar à transfiguração na perspectiva da glória de Deus. Olhem as perguntinhas para meditação na terça-feira. Alimento em mim manias de grandeza? Triste a mania de grandeza. Cada um se pergunte: ando em busca de honrarias? Sou capaz de colocar-me a serviço de Deus e do próximo, praticando a fé que professo? Quais são as minhas incoerências que eu preciso corrigir? Na quarta-feira, nós vamos meditar Mateus capítulo 20, versículos de 17 a 28. Olhem o que reaparece neste evangelho, o anúncio da paixão. Jesus está preparando os seus discípulos. O Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, vai morrer, mas vai ressuscitar. E Jesus com seus discípulos está a caminho de Jerusalém, subindo a Jerusalém. Os discípulos ainda acreditavam no Messias glorioso, segundo as glórias e honras deste mundo. A mãe dos filhos de Zebedeu intercede pelo anseio de privilégio dos seus 2 filhos. Permita-me que os meus filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no reino. É o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Olha aí o caminho da transfiguração como glória imediata, direto para a glória. E não é assim. Além daqueles discípulos cobiçarem postos de privilégio,
ainda se articulam quanto ao modo de convencer Jesus. Olha que perspicácia desses discípulos. Colocam a mãe na frente. Quando coloca a mãe na frente, já convence mais fácil, não é? Usam a mãe para dobrar Jesus, para terem atendidos os seus desejos de privilégio. E a mãe é mãe, né? Atendeu, sabe que vai ser bom para os meus filhos? Então, se é bom para eles, eu vou lá e peço. Jesus não responde para a mãe. Ele não se dirige à mãe dos filhos de Zebedeu. Se dirige aos 2 discípulos e os corrige. Olha, vocês não estão entendendo nada. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Este ser o último não é baixa estima não, viu, minha gente? Não é autoflagelo não. Vitimismo. Atenção, quando Jesus diz que é preciso escolher o último lugar, não é incentivo ao vitimismo. É diferente. É não querer simplesmente levar uma vida de presunção e de poder, mas sim uma vida de serviço, de entrega. Amor, serviço é o caminho da glória. E Jesus dá o exemplo, né? Os poderosos deste mundo, os que governam este mundo, tiranizam, dominam, mas entre vocês não deverá ser assim. Entre vocês, quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Nós nos deixamos contaminar pelos jeitinhos que possam nos proporcionar privilégios. Aliás, o jeitinho brasileiro, né? É engambelar tudo para levar vantagem. Isso é corrosivo na nossa cultura, viu? Achar que a gente pode conquistar tudo que a gente mais quer pegando atalhos, e os atalhos mais obscuros que possam existir. Jogo de influência. Todas as relações à nossa volta parecem se pautar na lógica do favoritismo e do levar vantagem. Cuidado! E os outros discípulos naquela cena ficam indignados, não porque fossem humildes, mas porque os filhos de Zebedeu passaram-lhes à frente, revelando um ambiente de competição pelo primeiro lugar. No fundo, todos queriam a mesma coisa, privilégio. Mas a mãe dos 2 passou na frente e foi pedir. Mas por que foi na nossa frente? Por isso ficaram indignados. Querer competir para levar vantagem, competir pelo primeiro lugar. Cuidado! A grandeza é o serviço como entrega da vida, exemplo de Jesus. Vejam as perguntinhas. Tenho em mim a cobiça por privilégios e vantagens? Manipulo situações e pessoas para meu próprio favorecimento? Como posso ser mais servidor, servidora? Quinta-feira, Lucas 16, de 19 a 31. Jesus nos conta uma parábola tão bonita, a do rico e do pobre Lázaro. Meditem esta parábola. O rico, com todas as suas benesses, glórias deste mundo, sem ter olhos para o pobre que comia as migalhas da mesa do rico, e ainda o cachorro vinha lamber suas feridas. Nunca deixemos de recordar o Evangelho do segundo domingo da Quaresma. Para atingir a glória de Deus, é preciso deixar-se iluminar pelas palavras de Jesus. O rico não deu ouvidos aos ensinamentos de Deus e construiu uma vida de opulência neste mundo. Como fogo na palha,
sua vida se extinguiu e ele foi enterrado, diz a parábola. O pobre, por sua vez, em suas privações, só tinha Deus como socorro. Sua alternativa era Deus, nada mais. Sua vida foi elevada pelos anjos para junto de Abraão e brilhou como tesouro nos céus. Lembremo-nos de que a figura deste mundo passa e que é preciso cultivar um coração que seja firme na fé e eficiente nas obras de misericórdia. Lembremos-nos também da campanha da fraternidade deste ano, que nos recorda em seu lema a passagem do bom samaritano. E hoje contemplamos isto também na figura de Lázaro, no chão, à porta do rico. Quantos estão caídos injustamente nas estradas deste mundo por causa da ganância daqueles que buscam a própria glória e pisam nos outros. Brilharemos na glória de Deus se vivermos a misericórdia e a caridade. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Vivo a caridade para com o próximo. Procuro socorrer os caídos para levantá-los em sua dignidade. E na sexta-feira, o Evangelho será Mateus, capítulo 21, de 33 a 43 e de 45 a 46. Outra parábola que Jesus nos conta, a parábola dos vinhateiros. Os vinhateiros da parábola matam o filho do dono da vinha, do proprietário da vinha. Nesta passagem do Evangelho, ao mesmo tempo em que Jesus alude à sua rejeição, paixão e morte, desmascara os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, que serão os próprios responsáveis pela condenação do Filho de Deus. Jesus conta aquela parábola para dizer que ele vai ser rejeitado. E ao mesmo tempo ele conta a parábola para dizer aos seus interlocutores, os mestres da lei, quem mata o Filho de Deus são vocês. Ele anuncia a sua paixão e aponta o erro daqueles homens orgulhosos. E no fim desta parábola, Jesus diz: a pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra angular, escolhida para a solidez do edifício do novo povo de Deus. Jesus é esta pedra, pedra que sustenta o edifício. Rapidamente explico para vocês o que é esta pedra angular. Antigamente, quando os pedreiros deviam construir um arco como este, debaixo do qual eu estou, eles iam colocando de baixo para cima, claro, uma pedra em cima da outra. Iam erguendo dos dois lados simultaneamente. Quando chegava no momento de fazer o arco, eles punham uma estrutura de madeira e iam encaixando as pedras nesta estrutura de madeira, na curva do arco. Lá em cima, bem no meio, era preciso colocar uma pedra em formato de cunha para travar o arco de tal maneira que ele não desabasse. A pedra angular é a pedra mais importante que o pedreiro tem que escolher. Não só escolher, mas cortar na medida exata, porque dela depende a estabilidade da construção. Jesus é a pedra angular. Ele nos dá sustentação, não nos deixa desabar. Não quer desabar? O edifício da sua vida quer ficar de pé? Jesus como pedra angular. Por fim, as perguntas da sexta-feira, não é?
Tenho produzido frutos concretos de vida cristã no cotidiano da minha vida? Confio verdadeiramente nas palavras de Jesus e nelas apoio a minha vida? Acolho ou rejeito a Cristo como pedra de sustento da minha vida? No sábado que vem, concluindo a segunda semana da Quaresma, meditaremos Lucas 15, de 1 a 3 e de 11 a 32. É a parábola que alguns chamam do filho pródigo, mas que nós deveríamos chamar do Pai misericordioso. Vejam como permanece sempre esta temática: sede misericordiosos, não sejam como os fariseus, sejam capazes do amor, do respeito ao próximo, a partir de Cristo, sustento, porque é este o caminho que vai nos dar a glória, é o sacrifício de entregar a vida por amor. Na parábola do Pai misericordioso, nós encontramos então a dinâmica da nova aliança. Na nova aliança com Deus, em Jesus Cristo, o que predomina é o amor misericordioso. A linda narrativa fala de um filho mais novo que errou ao pedir a parte da herança que lhe cabia. Isso foi como considerar seu pai um morto-vivo. Mas o filho mais velho também errou, fechando-se de um lado na frieza e indiferença para com o seu irmão, que voltou arrependido, e de outro, na indignação pela compaixão que o pai teve pelo filho mais novo. Tanto o mais novo quanto o mais velho podem estar presentes dentro de nós. Com quem eu mais me identifico? Nós somos chamados, na verdade, à conversão para nos tornarmos misericordiosos como o Pai. Ele quer nos alegrar a todos com a luz da vida nova, levantando-nos de nossas prostrações pela força da palavra do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Escutai-o, levantai-vos, não tenhais medo. Eis aqui o rico conteúdo dos evangelhos desta semana. Vamos rezar? Vamos iniciar mais uma semana? Dia a dia com o evangelho. Entrem nestas palavras maravilhosas. São páginas que vão gerando vida dentro de nós. Quero dizer para vocês, quem desejar, em casa, todos os dias, sintonize a Rádio Brasil, na missa direta aqui da Catedral, às 18h15. Na missa das 18h15, nós estamos, em geral eu estou presidindo, estamos sempre fazendo referência a vocês que estão em retiro. E estamos também meditando este conteúdo que acabamos de percorrer neste materialzinho. É um modo de você recordar as palavras de hoje. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, acompanhe a missa pelo rádio, escute a nossa mensagem pelo rádio, isto vai fortalecer também a sua oração. Rádio Brasil, tá bom? Sábado que vem, nós vamos nos encontrar novamente, do mesmo modo, 1 hora de encontro para meditar sobre os evangelhos de cada dia da terceira semana da Quaresma. Eu peço agora que vocês todos permaneçam nos seus lugares e nós vamos imediatamente, dentro de alguns minutinhos, dar início à oração das primeiras vésperas do segundo domingo do tempo da Quaresma. Que esta oração já nos coloque na perspectiva da vida interior que devemos cultivar pela oração.